A Irlanda hoje é o segundo país mais próspero da Europa e tem o sexto maior PIB per capita do mundo. E os irlandeses têm mais dinheiro que os ingleses e os suíços. Mas essa realidade era o completo oposto há apenas 30 anos atrás, quando o país era chamado de o homem doente da Europa, com o desemprego beirando 19% e um completo caos econômico. Então, como a Irlanda conseguiu escapar da pobreza e crescer em um ritmo acelerado, e até mesmo maior que a China entre os anos de 1995 e 2000, é isso que vamos ver nesse vídeo. Em 1920, a Irlanda era um país de terceiro mundo, com 90% de sua economia vindo da agricultura. E logo após sua independência, ela só tinha um parceiro comercial, que era a Inglaterra. Sua economia ficou estagnada por muito tempo e piorou ainda mais com a crise de 29, que atingiu o país com força. Nesse período, o governo irlandês decidiu adotar algumas medidas de países comunistas, que na época não tinham sofrido com essa crise, para tentar se recuperar. A partir daí, uma época de enorme protecionismo fica marcada no país, com altíssimos impostos, nacionalização de diversas empresas e a proibição da entrada de capital estrangeiro. Essas medidas tinham o objetivo de industrializar a Irlanda e procuravam desesperadamente seu crescimento econômico. Mas o que aconteceu foi o completo oposto. Uma grande recessão, perda de empregos e uma grande emigração de irlandeses que estavam fugindo de seu país para países mais próximos, como a Inglaterra. A população irlandesa nesse período se reduziu de 8 milhões para 4 milhões. A sua indústria somente encolheu ainda mais, porque o país, por ser muito pequeno, não tinha recursos naturais para estabelecer uma base industrial favorável para o crescimento. Em 1957, a Irlanda começa a mudar aos poucos, abrindo sua economia para os capitais estrangeiros, desestatizando as empresas que tinham sob monopólio e introduzindo o ensino médio gratuito, além de subsídios para estudantes de faculdades e a sua entrada no que hoje seria a União Europeia. Porém, os resultados nesse período, por uma combinação de fatores como a crise do petróleo, gastos exagerados do governo, casos de corrupção, impostos de 60% sobre os salários de seus cidadãos e uma grande burocracia, levaram a Irlanda para sua maior crise econômica da história, atingindo o desemprego de 19% e a maior dívida per capita do mundo. Foi então, em 1987, quando Charles Haughey ganhou as eleições irlandesas. Com o país à beira do colapso econômico, tudo ia mudar. O novo governo introduziu o chamado Programa de Recuperação Nacional, PNR, que seguia um curso radical de corte de gastos públicos, impostos e burocracia. O imposto de renda foi reduzido de 35% para 22%, e os impostos cobrados de empresas se reduziram de 40% em 1996 para 12,5% em 2003. A redução dos gastos do governo também foi essencial para restaurar a ordem das finanças do país. Outra importante mudança foi a expansão e reestruturação do ensino superior, financiado pelo Estado. Fundos adicionais foram destinados à expansão das faculdades técnicas regionais e à construção de universidades que enfatizassem programas em engenharia elétrica e tecnologia da informação. Essas medidas deram origem ao que ficou conhecido como o Tigre Econômico Celta, que foi um período de milagre econômico na Irlanda, onde o crescimento do PIB entre 1995 até 2000 foi de 9 a 10%, passando inclusive o crescimento chinês no período. A renda dos irlandeses superaram inclusive a dos britânicos. O desemprego chegou a 4%. A nação mais pobre da Europa tinha se transformado em uma das mais prósperas do mundo. O crescimento da Irlanda nesse período se deu principalmente porque muitas empresas do mundo inteiro de destaque, como a Dell, Intel, Apple, Microsoft e diversas outras do setor de alta tecnologia, viram na Irlanda poucos impostos, educação em inglês, qualificação profissional, estabilidade econômica, resultado do corte de gastos e a grande simplificação da burocracia, um ambiente de alta confiança para os investidores e, portanto, o local perfeito para usarem como plataforma para operar no mercado europeu como um todo, devido à união do bloco econômico. Ou seja, a Irlanda seria a porta de entrada para todo o continente europeu
do ponto de vista estratégico e comercial. Em 2003, as empresas estrangeiras representaram 51% nas exportações da Irlanda e geraram mais de 14 bilhões de euros em gastos na economia, empregando diretamente cerca de 140 mil pessoas. Além disso, muitos irlandeses que tinham emigrado na década de 1980 retornaram à Irlanda durante o boom econômico. E por estarem altamente qualificados, experientes, com redes de contato no exterior, ajudaram a impulsionar a economia do país ainda mais. Após a crise de 2008, inclusive, a Irlanda foi um dos primeiros países a se recuperar na Europa. E um feito impressionante ocorreu em 2015, quando o país reportou um crescimento do PIB de nada mais do que 25% em um ano. Um aumento colossal do PIB, que deveu-se principalmente ao fato de muitas empresas estrangeiras muito grandes se reinventarem como empresas irlandesas para se beneficiar da baixa taxa de imposto. E esse salto no PIB foi sustentado pela realocação de 300 bilhões de euros em ativos de capital também na Irlanda por multinacionais. Esse fato, inclusive, levou a Irlanda a mudar seu modelo de analisar o seu PIB, que passou por uma revisão e por um novo método de cálculo, mas mesmo assim o valor seria próximo de um crescimento de 7%. Mas o que você acha desse crescimento da Irlanda? Deixe aqui nos comentários para criarmos um debate. E se você gostou do vídeo, deixa um like aí embaixo e compartilhe. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.